Olá para você que nos acompanha em mais um Papo com o DG. Neste episódio, eu e Douglas vamos conversar um pouco sobre como é ser a empresa referência no ramo de vistos imigratórios, e isso se deve à forma como a Conexão Américas foi idealizada e construída. Tudo bem, Douglas? Tudo bom. Já começamos a gravar? Já tá gravando, né? Já tá gravando. Tá certo. Vamos nessa, o bate-papo hoje vai ser bem legal. Você é o fundador da Conexão Américas, que chegou no mercado oferecendo um serviço de forma singular. É o que dizem por aí. É o que dizem. Não, é a verdade, gente. É a verdade. E também com novidades que os clientes amam. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que te motivou a abrir uma empresa que não surgiu para ser só mais uma, e sim para ser a empresa. Antes, deixa eu falar desse cartãozinho, cara. Tá coisa linda. Vamos mostrar porque ficou perfeito. Tá bonito isso aqui, viu? Muito. Ó, profissional, Papo com gente. DG. Ó, não amassa, não molha. O pessoal em casa fica curioso. Agora tá show de bola. Bom, é o que dizem por aí, Jéssica. Mas, de fato, o que me motivou a abrir a Conexão Américas, a começar esse trabalho, que eu acho que nasce lá atrás, há muito tempo atrás, ainda não com o nome de Conexão Américas, mas nasce lá atrás, quando um escritório que eu e minha família contratamos para o nosso processo migratório comete um erro grosseiro. Então a gente passa a estudar e para entender o que poderia ser feito. Nós recebemos uma RFI, uma RFE, que é uma Request for Evidence, no nosso caso, e nosso processo era um processo de L1, que é um processo de expatriação de executivo, e a gente, quando se depara com aquilo que foi feito e com aquilo que não foi feito, porque não se erra apenas pelo que se faz, mas se erra também pelo que se deixa de fazer, né? Lógico. E aí nós percebemos que precisávamos mudar aquilo, nós tínhamos que mexer naquilo. Sim. E aí ali nasce o desejo de fazer uma imersão, de entender o assunto imigração para os Estados Unidos. Então a gente consegue salvar o nosso caso, nós conseguimos reverter aquela situação. Sim. Percebemos erros grosseiros cometidos inclusive por um advogado, né? Isso, o que eu vou dizer agora, obviamente, não se aplica a todo profissional, evidentemente que não. Eu respeito muito a advocacia. Eu tenho vários funcionários aqui que são advogados, mas o fato de você ter um canudo, um diploma, não te confere capacidade, excelência naquilo que se faz, né? Então, só o canudo debaixo do braço, só o diploma, só o bacharelado não quer dizer nada. Não faz de você um profissional excelente, né? E foi feita uma bobagem tremenda no nosso processo, e ali nasce o desejo de resolver primeiro a nossa situação. E então deu certo, daí a gente comenta com um, com o outro, e aí começa a fazer para os amigos, começa a ajudar os amigos, e os amigos vão indicando os amigos. Você começou fazendo para amigos. Exato. Que coisa legal. Sem cobrar nada. Eu sabia um pouco da história, né? Mas é bom também, né, que o público conheça. Conheço o Douglas também, que é essa pessoa incrível, né? Determinada, porque tem que ter muita determinação para ir atrás desse sonho, né? Que surgiu assim, por um caso próprio seu, né? Através de um caso seu. Começa com nosso primeiro case de sucesso, foi o nosso. Que legal. E aí a gente começa a ajudar os amigos dos amigos, e aí aquilo vinha tomando muito tempo da gente, e passamos a tornar aquilo o nosso ofício, o nosso trabalho, né? O nosso ganha-pão. Assim começa a história da imigração na nossa vida, esse trabalho, esse ofício, começa dessa forma, não ainda com o nome Conexão Américas, né? Mas foi assim que começou a imigração na nossa vida. Incrível. Inspirador, né, gente? Douglas, nós sabemos também que você já trabalhou e contribuiu para o sucesso de muitos escritórios, alguns até bem conhecidos, e você continua sendo uma referência para eles. A gente acompanha a concorrência e as atividades, e a gente percebe que muitas das suas ideias são copiadas e iniciativas. Inclusive o Papo com DG.
Inclusive o papo com G, porque existe um papo com outro... Com outro aí, né? Outro nome por aí. A gente não precisa citar, né? Mas enfim, tem, mas eu fico honrado, sabia? É isso que eu ia te perguntar. Isso te orgulha ou te incomoda? Imagina se me incomoda, tá tudo certo. Eu acho que sem inspiração a gente tem que ter orgulho mesmo, né? Jéssica, ninguém chuta cachorro morto. Não. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Tá tudo bem, querido. Pode imitar, pode fazer. Tenta fazer igual, não tem problema. Se estão copiando é porque você está se destacando de alguma forma. Deixa, tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Tudo certo. Fico até honrado, viu? Podem imitar, podem fazer à vontade. É isso aí, que a gente vem com outras ideias e assim vai, segue o baile, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a pessoa que tem uma capacidade criativa, pioneira, ela sempre vai olhar o seu concorrente no retrovisor. Claro. Sempre. E eu costumo olhar os meus assim, pelo retrovisor. Beijo, concorrência. Vai ficando aí pra trás. Tá tudo bem. Tchau, né? Tá tudo certo. Eu já vou até emendar na próxima pergunta, que qual é a sua fonte de inspiração para trazer sempre ideias pioneiras para a Conexão Américas? Esse segredo eu guardo as 7 chaves. Esse é um segredo. Vamos ficar na vontade. Segredo do sucesso, a gente, né? Nós fazemos o nosso trabalho, mas também não adianta expor aqui tudo, né? A gente, né? Esse segredinho eu vou guardar. A gente fala alguma coisa, mas o resto... Eu vou dar um spoilerzinho. Uma coisa, um detalhezinho. A minha maior fonte de inspiração é Deus. Com certeza. Eu tenho ali no meu computador... Mostro até de vez em quando para alguns clientes, fica sempre aberto numa das abas do meu navegador, o Spotify. E lá fica uma playlist conhecida como Fundos de Oração. Eu coloco ali a musiquinha, o piano, e todo santo dia eu faço a minha oração. Todo dia. Eu respeito você que não é uma pessoa religiosa, eu respeito aqueles que não creem em nada, respeito os agnósticos, os ateus, o gnóstico, né? Eu respeito todo mundo. E respeito também aqueles que têm a sua fé, seja onde for. Eu tenho a minha. E eu acho que a minha maior fonte de inspiração é Deus. É fazer a minha oração e pedir a Ele sabedoria. Existe uma passagem no livro de Tiago, que o apóstolo diz assim: se você quer sabedoria, peça a Deus, que Ele dará liberalmente. Então é o que eu faço, é pedir todo santo dia que Ele derrame uma tempestade de sabedoria, de criatividade sobre mim, sobre a minha empresa, sobre aqueles que fazem parte da minha equipe. Então, eu acho que esse é um ponto importante que eu estou revelando. E os outros eu vou guardar para mim. Gente, Douglas é inspiração pura, acreditem. Se vocês um dia vierem, né, para conversar com ele aqui na Conexão Américas, vocês vão sair muito entusiasmados, acreditando no sonho de vocês, porque ele é isso aqui mesmo, que ele tá, né, que vocês estão vendo agora. Eu tenho orgulho de trabalhar com você, Douglas, muito. Não é só de frente para as câmeras. Não é. Ele é assim mesmo por trás. Obrigado. É incrível. Parabéns, Obrigado. Douglas. Douglas, a gente ouve, né, dizer que é muito difícil chegar no topo, mas mais difícil ainda é se manter lá, né, no primeiro lugar. Eu queria saber quais desafios você tem e o que você faz para superá-los, mantendo a Conexão Américas como uma empresa de destaque e de referência no mercado. Eu acho que é não perder a empatia, não perder a capacidade humana de entender que aquilo que a gente faz não é só juntar papelada. Eu acho que isso é muito importante. A gente não perder a humanidade. O risco, o perigo de uma empresa que cresce muito e cresce rápido demais, e isso aconteceu na Conexão Américas, e é uma coisa que a gente tem que ajustar o tempo todo, tá? O tempo inteiro. Porque quando você cresce, você vai precisando contratar mais colaboradores, você vai precisando aumentar a família. Isso. E o material humano, hoje em dia, eu não sei se hoje em dia, talvez tenha piorado, mas já de muito tempo para cá, material humano é uma coisa muito difícil. É difícil. Você que é empresário,
você que é empreendedor, você que precisa contratar pessoas, você que lida com colaboradores, com funcionários todos os dias, você deve entender exatamente a minha dor. Então, você nem sempre acerta. E eu não estou aqui, desculpa, você quer falar alguma coisa? Não, é falar porque a gente, assim, nós precisamos de pessoas tão comprometidas quanto nós. Exato. Porque o seu sonho, né, a sua empresa, é realizar o sonho do próximo. Exatamente. E se você não tem pessoas em geral na sua equipe que estejam vivendo aquilo como você, que tenham aquilo no sangue, a sua empresa não vai para frente, porque ela não depende só de você. Então, realmente é muito difícil. Exatamente. Então, fazer o colaborador entender a visão, a missão da empresa, não é uma tarefa das mais fáceis. Sim. Porque, principalmente o brasileiro, de um modo geral, ele quer fazer o serviço que lhe compete, deu o seu horário, tchau, ele quer ir para casa e acabou. É isso aí. Tá tudo certo. É. Então, achar pessoas certas para fazerem parte desse time, que entenda a importância do que se faz, não é uma tarefa fácil. Então, muitas vezes, a gente tem que trocar peças do time. E outra coisa, quando você contrata pessoas, você tem que treinar essas pessoas. Você tem que prepará-las, você tem que capacitá-las. Sem dúvida. Então, não é rápido, não é um processo rápido. Então, tudo isso, a gente... respondendo efetivamente a sua pergunta, para a gente manter a empresa aqui num voo de cruzeiro, a gente precisa tá sempre reciclando, tá sempre motivando a equipe, tá sempre preparando os funcionários, os colaboradores, tá sempre se atualizando, porque esse tema imigração, Jéssica, ele muda o tempo todo. Sim. Existem atualizações todos os meses, por exemplo, do Visa Bulletin, que a gente já falou sobre isso aqui. Tem outras atualizações, formulários que são atualizados pela imigração, regras, leis. Então, existem... É um tema bastante complexo. Sim. Existem desdobramentos quando uma mudança acontece, existem os desdobramentos que aquela mudança vai provocar. E aí você tem que estar preparado para aquilo, você tem que estudar, aquilo é muito novo, a imigração às vezes não é tão clara, né? Essa história de que a regra é clara, talvez funciona lá no futebol, né? Não funciona com É verdade, com não serve para se aplicar tudo, não, né? Não se aplica e às vezes ela não é tão clara a regra e a gente tem que testar, a gente tem que, sabe, fazer testes. Então, manter uma empresa como a Conexão Américas voando alto não é simples. Implica numa série de situações, numa série de ações importantes que você precisa fazer para manter a empresa lá no alto. Mas que, graças a Deus, tem dado muito certo, né? Então, tem temos certo. Mais acertado do que errado. É verdade. Isso é muito importante. É verdade. E detalhe, você falou em erro. Se uma empresa, um profissional, principalmente na área de imigração, disser para você, bater no peito e dizer que não erra, que não falha, que não enfrenta desafios, olha... Não dá para acreditar, né, gente? Olha, realmente desculpa. Não dá, é complicado. Ninguém é Superman, ninguém é super-homem, e mesmo o super-homem tem a criptonita, viu? Então não tem essa. Ainda mais quando está lidando com visto imigratório, que não depende só da empresa. Exatamente. Não é? Um NW, por exemplo, National Interest Waiver, dentro do EB2, é absolutamente subjetivo. Né? O que a imigração fala, por exemplo, em mérito substancial e importância nacional do empreendimento ou do esforço proposto. O que é ou o que tem mérito substancial e importância nacional? Né? Nós temos casos aprovados aqui, por exemplo, a Diana, dá uma olhada aí no nosso Instagram, você vai ver o depoimento da Diana, ela é groomer. Qual a importância nacional de um tosador de cachorro com todo amor e respeito ao profissional groomer? Mas qual a importância nacional? E ela foi aprovada. E aí você pega outros casos, por exemplo, de um engenheiro que foi negado. E aí? Então, não tem um padrão, sabe? Então você enfrenta um mercado
que é complexo, que é difícil. Muito. Você lida com a subjetividade de um processo, você lida com a discricionariedade da decisão de um oficial que pode não estar com no a dia bom. avaliação dele, exatamente. E aí? Exatamente. É isso. Tem muitos fatores aí. Tem vários fatores e é importante que o CEO da empresa, que a diretoria da empresa, que as pessoas que tocam o negócio saibam, entendam tudo isso que eu acabei de dizer e também saibam lidar com a ansiedade dos clientes. Sim. Né? Porque essa é uma etapa difícil antes do protocolo, é a ansiedade do cliente, e depois do protocolo, é óbvio, a gente entende a preocupação, a gente entende tudo, mas lidar com a ansiedade do pós-protocolo também é complicado. Então, a empresa tem que ter uma sensibilidade, tem que ter uma postura firme, muitas vezes, mas você não pode perder a mão. Sim. Eu acho que a palavra de ordem é equilíbrio. E o cliente, ele... Ixi, eu tô falando a beça hoje. Não, mas é isso aí, né? A gente gosta disso. E o cliente, às vezes, pela ansiedade, e ele quer aquilo para ontem, ele acaba caindo no papo de gente que falou, eu tenho 100% de aprovação, não erro nunca, não perco nunca, nenhum processo. E não é bem assim. Vocês têm que focar nisso, na sinceridade da empresa, procura ver a reputação dela, tudo direitinho, como ela trabalha, o suporte que ela te dá durante o processo. Tudo isso influencia, né, Douglas? Tudo isso é muito importante. Então, guardem um pouco a ansiedade, porque vale mais você contratar uma empresa séria que joga aberto com você do que cair no papo de qualquer empresa que vai pegar seu dinheiro e não vai entregar nada. Exatamente. Não é mesmo? Eu acho que a Conexão Américas não tem mais que provar nada a ninguém. Eu tenho certeza. Tá aí, é só olhar as nossas aprovações recentes. Eu tô muito feliz com tudo aquilo que a gente conseguiu construir até aqui. E é daqui pro alto, né? Pro alto. Ladeira acima. Ladeira acima, é isso aí. Douglas, hoje as pessoas elas têm muito acesso à informação na internet, a gente vê muita influencer ensinando, entre aspas, como iniciar o processo de Green Card, muitas empresas... Tem um monte de especialista, né? Muito especialista aí, enfim. E muitos escritórios que lidam também com processos imigratórios. Por que mesmo assim as pessoas devem contratar a Conexão Américas? Bom, tem muita gente boa por aí. Sim, também não podemos tirar o mérito dessas pessoas. Tem muito escritório bom, tem muito profissional bom, tem advogado bom. Com certeza. Eu fico assim feliz de ver que temos brasileiros tão competentes. Sim. Mas olha, também tem uma turma que é difícil, hein? É doído. É doído. A gente assiste umas coisas na internet, a gente escuta umas coisas. A gente costuma receber aqui RFEs de clientes que estão vindo de outros escritórios e perguntam pra gente, poxa, dá para você pegar o nosso caso? Dá para você assumir daqui para frente? O escritório, eu acho que não me deu a assessoria necessária, é isso que eu ia falar, satisfatória. Não é só você vender o produto, tem todo um auxílio que você tem que dar para aquele cliente, um suporte durante o processo. E um pós também. Então, o escritório comprometido, ele faz isso. Exatamente. Então, às vezes a gente esbarra aqui, e quando vai ler a petição, quando vai ler o plano de negócios, eu já vi muita coisa ruim. Né? Como que você vai iniciar um processo vendo vídeo na internet, Douglas? Me conta. Eu não faria. Então, assim, qual a chance de você que precisa de uma cirurgia, você mesmo fazer a sua cirurgia? Qual a chance? A gente estava conversando sobre isso, né? Qual a chance de você... qual a chance de dar certo uma automedicação? Você que está atravessando... Esse é um ótimo exemplo. A pessoa que está atravessando por uma doença crítica, difícil, e ela vai se automedicar? Se você procurar no Google o que você tem, jogar um sintoma, vai mostrar as piores doenças e você vai acreditar em tudo aquilo. E aí? Vai tomar remédio errado e não vai dar em nada. Vai fazer o quê? Vai na farmácia se entupir de remédio? Vai gastar remédio, dinheiro, perder acreditando no laudo do Google? Laudo do Google, é isso aí. Então, e aí, preciso comprar um carro. Vai montar? Você vai criar uma linha de montagem no quintal da sua casa? E aí? Você vai comprar as peças separadamente e vai montar no quintal da sua casa o seu carro? Sabe, eu acho que dependendo do nível de dificuldade daquilo que se faz, você precisa ser humilde e entregar aquilo na mão de gente competente, de gente que sabe fazer. Já tem a manha, já trabalha com aquilo, né, por anos, faz toda a diferença. E eu vou te falar, Jéssica, uma coisa.
Presta atenção, vem cá em mim. Vou fazer igual agora os apresentadores. Foca em mim, foca aqui. Eu vou falar uma coisa para você. Sabe o que forja um bom profissional? São os erros e os problemas que esse profissional enfrentou ao longo da sua carreira. É isso que forja, que transforma esse profissional num profissional bom, num profissional de alta performance. São os erros, são os tropeços, são as quedas, são as dificuldades, são as barreiras. Se ele tiver capacidade de absorção, de aprender, de crescer com tudo que aconteceu, ele se transforma lá na frente num profissional de ponta. Então, entregar o seu processo para quem já está nisso há muito tempo é, no mínimo, uma garantia de que você vai ter um processo ou com nenhum, ou com bem menos erros cometidos. Sim. Então, as chances de você que nunca fez isso na vida, você nunca passou pelas dificuldades, pelas negativas, pelas RFEs da vida, você que nunca passou por nada e você sozinha ou sozinho montar um processo desse, as chances de dar errado... Que é extremamente complexo. As chances são enormes. As chances são grandes. Porque é um processo complexo, tem desdobramentos. Você vai fazer um plano de negócios? E aí, quais os números? Que tipo de pesquisa que você vai fazer? Em que estado, por exemplo, você vai estabelecer o seu business? Qual estado? Por que você escolheu Chicago? Por que você escolheu Orlando? Em qual cidade você vai dar o start do teu business? Por que você está escolhendo New Jersey? Por que você está escolhendo, sei lá, Maryland? Tudo tem que fazer sentido. Não pode ser uma escolha aleatória, não pode ser... Não pode ter ponta solta, né? Exato. Então, existem várias situações que envolvem o processo que fazem toda a diferença entre aprovar ou negar. Então, é importante você diminuir o risco entregando o seu processo para alguém que sabe o que está fazendo. Sim. Pode dar errado também? Pode dar errado, porque existem julgamentos dentro desse processo de EB2NW, por exemplo, existe um julgamento subjetivo. E aí quando você fica refém da leitura de um oficial do USS, pode ser que ele não tenha a mesma leitura, o mesmo entendimento que o escritório, nem o mesmo entendimento que você, e negue o caso porque ele entende que não tem mérito substancial ou ele entende que não tem importância nacional porque não tem. Aí você faz um refile do caso, um outro oficial vai lá e aprova. É o mesmo caso. Sim. Você reaplicou o caso e agora aprovou. Um outro oficial teve uma leitura diferente daquele que negou e agora aprovou. Então não tem um padrão, é subjetivo e não dá para o escritório assumir toda a responsabilidade. Mas entregar nas mãos de quem tem experiência fará toda a diferença. Fora que economiza tempo, dinheiro, tem o auxílio necessário durante o processo para tirar qualquer dúvida. Não caiam, né, em besteira de fazer tudo sozinho, ou pesquisem muito sobre os escritórios que vocês contratam, ou melhor, venham direto para a Conexão Américas que não tem erro. Douglas, para a gente terminar esse bate-papo super gostoso e motivador, você trabalha vendendo sonhos, algo que é muito almejado pelos brasileiros. Como que você lida com essa responsabilidade de forma tão segura e assertiva? De novo, é você ter empatia. Se você não perder isso, é importante, como eu disse agora há pouco, um escritório que cresce muito, cresce rápido, corre muito esse risco de perder a empatia, de perder a humanidade. Estou confuso. Vou olhar para essa câmera. Eu também estou confusa, eu tô perdida, não sei para onde eu olho. Eu sei se olho para cá ou se olho para lá. Vou olhar para essa câmera aqui. Não. Então, assim, deixa eu mandar um outro recado aqui. Humanidade, empatia. Isso é muito importante. Para um processo como esse é muito importante. Porque se quem está cuidando desse processo não tiver essa capacidade de se colocar no lugar do outro, entender que de fato aquilo é um sonho, trata-se da vida, do futuro daquela pessoa, do cônjuge, dos filhos. São crianças que o futuro delas
vai depender dessa decisão. Com certeza. Então você não pode fazer de qualquer maneira. Você tem que entender que aquilo que você está cuidando ali, sabe, é como nós já dissemos aqui numa das palestras e no último vídeo, se eu não me engano, nós falamos sobre isso. Aquilo que se faz aqui na Conexão Américas é quase que um sacerdócio. Então isso tem que ser claramente e amplamente entendido por quem trabalha aqui dentro. É o oleiro que está dando forma para aquele barro, para aquela matéria-prima, para aquela argila. Então é importante que ele entenda, o oleiro entenda, que o resultado final daquilo ali vai fazer toda a diferença na vida e na família das pessoas. Isso é muito sério. Muito. Eu não estou dizendo que aquilo que a Conexão Américas faz é infalível. Já falamos agora há pouco sobre isso. Não é infalível, mas a gente diminui muito a nossa margem de erro quando a gente se preocupa com o outro, quando a gente realmente entende que isso que se faz aqui é um sonho das pessoas, não é brincadeira, é a vida das pessoas, é o futuro das famílias. São pessoas que às vezes não têm nem mais expectativa, a única chance que elas veem é indo para os Estados Unidos, juntam um dinheirinho que às vezes elas nem podem para conseguir dar a entrada nesse processo, iniciar esse processo com uma empresa séria. Então é o que o Douglas falou, é muito sério. Hoje eu falei com um cliente, se ele estiver me assistindo, ele sabe que eu estou falando dele. Hoje eu falei com um cliente, ele é solteiro, ele não tem filhos, mas é a vida dele. E ele disse assim para mim: Douglas, eu estou a caminho dos Estados Unidos e o meu futuro imigratório eu estou confiando em suas mãos. Escutar isso... É muito forte, muito forte. Você entender essa responsabilidade, absorver essa responsabilidade, eu juro para vocês, tem dia que eu não durmo. A minha filha está sentada ali atrás das câmeras. Ela sabe que eu não estou mentindo, não é um exagero. Não estou jogando confete para o Douglas. Tem dia que eu não durmo. Tem dia que eu passo a noite pensando como eu posso fazer, o que a gente pode fazer para ajudar essa família. Porque nós também temos casos aqui com RFE, nós temos casos negados. E aí? Eu assim como fico muito feliz quando um caso é aprovado, eu me emociono, eu ligo, faço videoconferência e fico muito feliz, muito feliz. Aliás, eu vou pedir pro pessoal da edição, joga aqui agora na edição um caso aprovado. A emoção, a captura da emoção de uma pessoa aprovada. Mas coloca um caso que nunca foi publicado. Vamos colocar um caso novo, que nunca foi publicado nas nossas redes sociais. Um caso recente. Coloca aí. Assiste aí. Olha a emoção, olha como essa aprovação significa para as famílias. Assiste aí. Oi. Tudo bem, querida? Tudo bem? Tudo bom. Tudo e você? Tudo bom. Como é que você tá? Tudo bem. Tudo Tô bom. aqui com um monte de borboletas. Pois é, você tá querendo uma confirmação, né? Eu tô aqui diante do site do USCIS e a mensagem que eu tenho para você é de confirmação. O green card de vocês foi aprovado. Meu Deus, Douglas! Meu Deus! Ó, e hoje... Eu falei, não, tem certeza, não tinha hoje errado, meu Deus! E hoje tem até plateia aqui, ó. Ó. Eu tô recebendo uma família, aqui no escritório e eles são testemunhas desse momento emocionante, né? Momento muito especial. Oi, como é que você tá? Tudo bom? Glória a Deus. O Cleuton que me avisou, ele tinha visto, aí eu falei, não, a gente deve estar vendo errado, tem certeza, a gente está esperando o work permit. E aí
notícia dessa, meu Deus, meu Deus. Que bacana. Você consegue colocar ele aí nessa chamada? Não sei se consigo atender agora, porque a gente tá com um sinal péssimo. Espera um pouquinho. Vamos tentar, não custa nada. Grande Cleuton, como é que você tá, querido? É isso mesmo, pode comemorar. Pode celebrar, meu querido. É isso mesmo, o green card de vocês foi aprovado. Glória a Deus. Pode celebrar, pode comemorar. Hoje é dia... Dia 10 é meu aniversário, dia 8 é meu aniversário. Dia 8 agora é teu aniversário? Que bacana, veio presente antecipado, né? Meu Deus, meu Deus. Um presente antecipado. Olha, gente, depois nós vamos fazer uma reunião de pós-aprovação para eu explicar os passos, as etapas após essa aprovação. Eu só queria hoje confirmar a notícia para que vocês passassem um dia aí super radiantes e felizes. Ó, beijão no coração de vocês. Vai comemorar. Obrigada. Amém, obrigado. Tchau, tchau. Vocês viram aí? Todo mundo chora, o Douglas chora, as famílias choram, a equipe da Conexão América chora, eu também choro. É muito emocionante, né? Mas muito é gratificante, né? É um gratificante. Isso é para vocês verem a importância daquilo que se faz aqui. E como se faz. É isso. É verdade. Olha, eu espero que você continue trabalhando com muito amor, porque eu acho que esse é o combustível para o sucesso. Então, como eu já falei, é um prazer enorme fazer parte da família Conexão Américas e ver o comprometimento de vocês com todos os nossos clientes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, continuem nos acompanhando e até a próxima. Ó, beijão no coração de vocês. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.